Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos deixando o pessoal chegar. Daqui a pouco vamos ter um convidado super especial. Boa noite, Eliette. Boa noite, Paola. Boa noite, Paulo Smith, Victor e Vivi. Walter, Luiz Varize, Meire, Elisângela Carvalho, o Alice Zaru, Josi, Maristela, Andréia Bom Tempo, sejam bem-vindos. Não estão escutando? Estão me escutando todos? Alguém disse que não está me escutando. Eu acho que é o seu telefone, não? Estão me escutando? Rosineri, Paula Gama, Daniela, Tito Lívio, Samuel. Sim, está ouvindo, obrigado. Vamos melhorar aqui a iluminação. Hoje eu entrevisto Onyx Lorenzoni. Flávio, seja bem-vindo. Vamos ver se o Onyx já está chegando. Nosso ministro da Cidadania. São 19 horas. Chapadão do Sul, MS, Denise de Souza, Maria, Ana Paula, Priscila, Israel, Monique Abreu, Teixeira Patrícia, Alcântara Kátia, Marilu, Keila, Salvador, Marli, Marinho de Sena, meu pastor, você está aí. Seja bem-vindo. Estou esperando chegar o ministro para a gente poder começar, tá? Sueli Santos, pastor Ronaldo Fonseca. Seja bem-vindo, ministro. São José dos Campos Estela, seja bem-vindas, Verônica. Apóstolo Josenito, bem-vindo, Salvador, Bahia, Chapecó. Elisa. Albino, Lençóis Paulistas, presente. Vila Velha. Vai ter vigília, sim, pode ter certeza. Fortaleza. Meu abraço, pastor Ronaldo Fonseca, que também foi ministro do governo Temer, um super ministro, fez um super trabalho, parabéns. O Benito Alessa, Ângela Madeiro, lá de Fortaleza. Araras está aqui. Onyx já está aqui, então vamos ver. O pessoal está chegando. Eu preciso que encaminhe aqui um pedido para eu poder introduzi-lo, ou ele comentar aqui que eu consigo, através do comentário dele, introduzi-lo. Uma das duas coisas. Onyx está aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Abrir outra tela. Como vai, ministro? Boa Tudo noite. bem, meu bispo? Você está bem? Tudo bem, graças a Deus. Que satisfação, muito obrigado por atender meu convite. É uma honra e uma alegria para mim.
Satisfação. Eu batizei essa nova série que eu estou começando hoje como Sete Montes, Sete Montanhas, que são sete esferas da sociedade. Você sabe que na Terra Prometida existiam sete inimigos, que eram os Eveus, Eteus, Amorreus, Ferezeus, Jebuseus, Gigazeus, que representavam cada um deles uma esfera de luta que nós temos hoje dentro da sociedade. Os Eteus, por exemplo, quer dizer pavor, medo. Quem nos apavora hoje é uma grande parte da mídia, né? Os Gigazeus são um povo que habita na lama. Nós estamos falando de corrupção, estamos falando de um problema sério no Brasil de muito tempo. Estamos falando de governo. O Cananeu quer dizer o negociador. Estamos falando de economia. Estamos falando de dinheiro, de finanças. E assim segue. Os Eveus é o povo que habita numa terra sem muros. Os Ferezeus é o povo que habita na aldeia, uma visão míope e restrita da realidade. E eu queria hoje falar um pouquinho. Antes quero apresentar você para o nosso pessoal que não sabe. Eu fiz meu trabalho de jornalista, né? Médico veterinário, deputado federal com 5 mandatos. Foi nomeado pelo Michel Temer, o ex-presidente, para coordenar a equipe de transição para o governo de Jair Bolsonaro. Hoje, ministro da Cidadania do governo Jair Bolsonaro. Nasceu em Porto Alegre, casado com Denise, pai de Isabela, Rodrigo e Pietro. Autor do livro, você também Mariana, escreve. Mariana, Roberta, Ana Lia e Melissa. E você é autor do livro A Máfia da Estrela. É uma trilogia mesmo. Como? É uma trilogia. As investigações, os bastidores e as propostas da CPI que desmascarou o PT. Tem o primeiro foi da CPI dos Correios, na época do Mensalão. Depois o segundo foi a Ação Penal 470, que também é do Mensalão. E depois o último foi em 2018, a Ascensão e Queda do Império Petista, que conta a história da chegada do PT ao poder e depois a queda da Dilma. Então, ministro, eu queria falar um pouquinho agora, para começar, sobre educação, cidadania e o Covid-19. Hoje nós distribuímos, de hoje para amanhã, 2.000 cestas básicas aqui no DF. 2.000 cestas, sem falar nas nossas igrejas no Brasil, que estão distribuindo também muita cesta básica, porque a fome já chegou na ponta. Eu estou falando com você aqui agora, como ministro de Estado, mas também estou aqui na ponta com as pessoas que estão sofrendo. O governo Bolsonaro, fez um calendário da segunda parcela do auxílio emergencial. E como essa rede de proteção social montada pelo governo está remediando essa crise? Você pode nos explicar um pouquinho? E sobre também os números do combate ao coronavírus comparados com o restante do mundo. Eu vi um post muito interessante seu no Twitter. JB, é o seguinte, desde o dia 3 de abril, numa ação do Congresso Nacional e por determinação do presidente Bolsonaro, nós recebemos lá no Ministério da Cidadania a responsabilidade de organizar uma rede de proteção aos mais vulneráveis. E hoje essa rede já tem 59 milhões de pessoas. Nós estamos rodando mais 7 milhões, que são os cadastrados no mês de maio, e a gente acha que deve encontrar mais 4, talvez 5 milhões. Então nós devemos ficar entre 63 a 64 milhões de pessoas beneficiadas por esse auxílio emergencial. Começamos com o Bolsa Família. O Bolsa Família hoje tem o maior volume de famílias da história do programa. São 14.274.000 famílias, que significam 19 milhões de pessoas. Depois nós fomos no Cadastro Único. Lá encontramos mais 10 milhões de pessoas, que se somam, então, aos 19 do Bolsa, e nós já estamos aí com 29. Depois nós escolhemos, e foi um
um processo muito difícil, porque nós, entre o dia 13 e o dia 4, nós trabalhamos praticamente full time, escolhemos fazer pelo aplicativo, né? O Brasil, acho que é o único país do mundo que escolheu esse caminho, e graças a Deus deu certo. Nós tínhamos um aplicativo com a Caixa, um site, e nós chegamos a 120 milhões de pessoas. Né? São 120 milhões de cadastros que foram feitos, que nós estamos trabalhando. Destes 112 milhões, porque agora a gente tem algo em torno de 7, mais ou menos, que a gente está rodando, mas 112 nós já processamos integralmente. E aí chegamos a esse número que eu me referi, dos 59 milhões, que são quase 30 milhões, né? Além do Bolsa Família e do Cadastro Único, que vieram pelo aplicativo e que, na verdade, são os invisíveis, aquelas pessoas que nunca foram enxergadas por nenhum governo. Né? E hoje, algo entre 24 a 25 milhões dessas pessoas, a gente sabe o endereço, sabe a composição familiar, qual é a atividade dela, o CPF, e o que é melhor, elas estão todas bancarizadas. Então, depois que passar esse processo, nós já estamos trabalhando na criação de um programa lá no Ministério da Cidadania, a gente vai poder acessar essas pessoas com microcrédito, treinamento, estímulo ao empreendedorismo, e isso vai dar melhores condições de vida para essas pessoas que sempre viveram à margem do Estado, longe do Estado. Né? Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que apoiá-las, ajudá-las para que elas possam se desenvolver. Nós, claro, como todos os humanos, a gente, né, comete falhas e erros. Nós fomos avançando. A versão primeira do aplicativo, ela era, eu brinco sempre, era como um Fuca, né? Então era uma coisa bem inicial. Depois a gente evoluiu para um sedã automático. Hoje ela é quase um SUV, né? Uma SUV, né? É quase um produto que tem um tutorial, é uma conversa de WhatsApp, é fácil para as pessoas usarem. E a maior referência do sucesso, né, é que nós, em pouco mais de 40 dias, nós pagamos uma Argentina e meia no Brasil. Né? É um negócio, inclusive Banco Mundial, o BIRD, a ONU, né? Vários organismos e governos entraram em contato lá com o Ministério. Eles querem saber como é que a gente fez uma coisa tão rápida, né? Tão grande. Né? E, por exemplo, os americanos, né? Mandaram cheques para as pessoas. Até agora, em torno de 15% a 20% do que eles mandaram é que sacaram cheques. Lá os cheques levam de uma semana a 2 para serem compensados. Né? A maioria dos países usou esse sistema de cheques. E nós evoluímos muito rapidamente. Vamos sair com uma bancarização entre os informais ou invisíveis e também as pessoas do Cadastro Único que não tinham conta, porque não estavam no Bolsa, né? Tem 10 milhões, como eu já falei. Nós estamos falando de algo entre 35 a 40 milhões de pessoas, dependendo do tamanho que a gente vai chegar na primeira parcela, que estarão bancarizados no Brasil. Então, isso também é um avanço para o nosso próprio sistema e vai nos dar a condição de poder atender melhor essas pessoas. Incrível, eu sou muito empolgado com o trabalho de toda essa equipe, do que vocês estão fazendo. Parabéns aí, porque se a gente não tem governo nesse momento de pandemia mundial, a gente realmente estava frito. Mas, Onyx, a gente viu muitos números que são tidos como um pouco desonestos com relação à comparação Brasil-mundo da crise na pandemia do Covid-19. As pessoas estavam calculando sem mensurar, metrificar o número de milhões de habitantes que há em um país. Eu vi uma medida de que, acho que 5 países da Europa, que somam 210 milhões de habitantes, têm pelo menos 10 vezes mais mortos do que o Brasil. Exatamente, né? E, claro, todos nós, né, sofremos muito com a notícia da perda, né, de vidas
né? Se fosse apenas uma pessoa, já seria grave. E o presidente Bolsonaro, desde o início, sempre buscou uma palavra que eu acho que é muito importante, né? Que é equilíbrio. E desde o início, ele destinou à área da saúde, né, ao Ministério da Saúde, todos os recursos necessários, viu, Bispo? Não faltaram recursos para o fortalecimento do SUS, para os municípios, para os estados, para que pudesse haver o melhor enfrentamento possível, né? A gente sempre ora, né, pelas famílias, né, que perderam seus entes queridos, mas nós temos que ter a clareza de que o Brasil vem enfrentando essa enfermidade com uma boa condição. Se a gente comparar o somatório, né, de 5 países europeus, nós vamos encontrar o mesmo volume de população que tem o Brasil, um volume parecido, e como corretamente dissesse, eles têm 10 vezes, né, mais óbitos do que a gente. Se nós formos pelo número de óbitos por milhão de habitantes, nós também temos uma das menores taxas do mundo. Então, claro, nós estamos nesse momento na expectativa, e já em algumas regiões nós já passamos o pico da doença e nós começamos na curva descendente pela dimensão continental do Brasil. Nós temos agora um foco talvez um pouco maior, né, nas próximas dias e semanas, no norte e no nordeste. Eu conversei com o atual ministro, né, o general Pazuello, que eu conheço bem, é uma pessoa muito competente. Eu trabalhei com ele no projeto Acolhida, que é aquele do JB que recebe os venezuelanos. Por um ano, né, eu coordenei esse projeto junto com ele, projeto Acolhida, e é reconhecidamente hoje o melhor programa que existe no mundo de acolhimento de refugiados, né? Então, é um homem com muita sensibilidade, com muita capacidade, e o Brasil vai se dar conta disso logo, logo, né? Agora, o presidente Bolsonaro sempre buscou, desde muito cedo, uma palavra muito importante, que é equilíbrio, né? Que era o dar condições para a saúde, tratar e enfrentar a pandemia, e, por outro lado, fazer essa extensa rede de proteção. Lá no Ministério, que eu tenho a responsabilidade hoje de comandar, lá nós trabalhamos com os mais vulneráveis e com os informais. Mas nós temos que lembrar que, por exemplo, o Ministério da Economia tem o benefício emergencial, que cuida hoje daqueles que têm contrato de trabalho. E enquanto no mundo todo os empregos são destruídos, o Brasil já nesses primeiros 10, 12 dias, 15 dias desse programa está no ar, já se protegeu mais de 8,5 milhões de empregos no Brasil, né? E nós vamos provavelmente chegar muito próximo lá de 20 milhões, ou talvez 24 milhões de empregos, o que é muito importante. Então, se a gente somar os 59, 60 milhões, né, que a gente vai atender no mínimo lá com auxílio emergencial, com o potencial dos 24 milhões dos que têm carteira assinada no Brasil, e se a gente agregar isso, o benefício de prestação continuada, os auxílios de várias ordens, né, como, por exemplo, seguro-desemprego, seguro-saúde, e mais as aposentadorias, há uma gigantesca rede de proteção que atinge 119 milhões de pessoas. Então, realmente, o governo do presidente Bolsonaro vem fazendo tudo o que é possível, né, para que, com equilíbrio, se cuide bem da questão da saúde, mas também a gente possa retomar, né, a atividade da economia no Brasil, porque, mais do que nunca, no auxílio emergencial e se tratando dessas famílias que a gente chama de informais, eu pude verificar e constatar no contato direto que muitas, milhares ou milhões de famílias no Brasil, o pai ou a mãe trabalha durante o dia, JP, para comer, de levar comida para casa de noite. Então, a forma, vamos dizer assim, de travar o Brasil, como se fez, tem cidades que estão a 2.000 quilômetros no caso de Covid, né? E as cidades foram travadas. Então,
houve uma falta, vamos dizer assim, de equilíbrio, de bom senso, né? E isso tem prejudicado muito muitas regiões do nosso país e Estou muitas famílias, né? totalmente de acordo com você. Você está falando de economia e no final do ano passado a gente se encontrou no show do Hillsong, aquela banda de adoração lá da Austrália, e eu vi você muito empolgado. Eu até conto para o pessoal, falo, gente, hoje a gente tem ministro que chora quando adora a Deus, que adora a Deus de verdade. E você estava muito entusiasmado com a economia. Você tinha me falado alguns dados, algumas informações e algumas projeções, né, do que o Brasil iria ter logo aí em 2020. A minha pergunta é, e agora? Né? Paulo Guedes disse que o Brasil saiu dos trilhos, mas que vai surpreender o mundo. Ministro Onyx Lorenzoni, é isso mesmo? Bom, primeiro, eu sou um homem de muita fé e oro muito, né, para que, e todos nós, né, pedimos para que Deus proteja, abençoe o Brasil e nos dê, né, o seu direcionamento, né. Mas o Brasil tem uma característica muito especial. Uma semana atrás, eu tive o prazer de almoçar com a ministra Tereza Cristina, da Agricultura. E eu descobri uma coisa, e eu sou veterinário de formação, né? Então eu tenho uma ligação muito forte com o setor. E eu descobri uma coisa que mostra o que é o Brasil, né? O outro lado do Brasil. O Brasil vendeu, a maior venda do Brasil, exportação do Brasil de grãos, fundamentalmente soja, foi em abril de 2017. 12,4 milhões de toneladas. Sabe quanto vendeu em abril de 2020? 13,7. Ou seja, o Brasil bateu o recorde em pleno Covid no mundo todo e aqui também. Então a gente começa a olhar e nós conseguimos manter, né, os canais de logística todos abertos, as rodovias, as ferrovias, os portos, né? E isso permitiu que o Brasil pudesse mandar essa produção para fora do Brasil, aí vem os recursos que vão nos ajudar. Da mesma maneira, o ano passado foi um ano muito ruim para a mineração, né, que é um outro ponto importante. O Brasil é o grande vendedor no mundo aí de minério de ferro. E a Vale vem recuperando o terreno perdido no ano passado, por causa daquele episódio de Brumadinho. E eu acredito que tanto a agricultura, né, o agronegócio, eu fiz também esses dias uma conversa com o setor do pessoal do setor de carnes, exportador, eles também estão muito entusiasmados. E eles também têm a convicção de que eles vão puxar o Brasil, né? Então, estas coisas conjugadas é um pouco dessa esperança barra expectativa que o Paulo Guedes tem, que eu tenho. Durante 1 ano e 4 meses, quando eu estive na Casa Civil, eu coordenei o PPI, né, que é o Programa de Parceria de Investimentos, e como faz hoje, de maneira brilhante, o general Braga Neto, né, a coordenação do governo, eu tinha os dados, então eu tinha na ponta da língua quando nós nos encontramos lá no show, né? Aliás, um show espetacular e um momento, né, muito lindo, né, de louvor que a gente teve a alegria de compartilhar, né, com as nossas famílias. Mas eu estava muito entusiasmado porque o cenário era muito bom para o Brasil. Mas assim como nós fomos, e o mundo todo foi surpreendido, né, por esse problema sanitário, eu tenho certeza que o Brasil reage bem no segundo semestre. Se Deus quiser, a gente vai ter um bom Natal. E o ano que vem, ninguém se surpreenda se o Brasil crescer entre 3% e 4%. Porque ele vai ter que recuperar, né, talvez o PIB ou fique próximo de zero, ou até negativo, por conta de tudo que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, eu ainda tenho esperança que a gente tenha um PIB positivo ainda este ano. E o ano que vem vai ser o grande ano da recuperação, porque o Brasil tem tudo e tem um outro fator muito importante, JB, que a gente tem que lembrar disso. Essa situação da China vai fazer com que muitas empresas do mundo ocidental diminuam
ou retire as suas operações da China, né? Há muita dúvida em relação ao que aconteceu lá. Então, é muito provável que essas empresas realoquem os seus investimentos. E o ano passado nós trabalhamos muito duro, só eu e vários ministros, né? Mas eu fui a 12 países e tem ministro que foi a 20, né? Vendendo o Brasil, né? E o que a gente via? A recuperação da confiança. As pessoas voltaram a confiar no Brasil, dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, eu tenho certeza que daqui mais um mês e pouco, a gente supera essa pandemia e, se Deus quiser, nós vamos ver o nosso amado Brasil aí bombando. Eu acabei de receber aqui um vídeo da Rural Business, que é por assinante, e me mandaram aqui falando da Terceira Guerra Mundial Alimentar. Dados da Rural Business dizem assim: o maior produtor de soja do mundo vai ser, em 2021, o Brasil, né? Disputado entre Brasil e Estados Unidos, com 131 milhões de toneladas. Né? Só de soja. Só soja. 34 a mais do que colhíamos 5 anos atrás. Os Estados Unidos vai chegar com uma base de 112 milhões de toneladas e a China com 17 milhões de toneladas. Né? Para quase 1,5 bilhão de pessoas, esses 17 milhões de toneladas representa 57 dias de consumo. Ou seja, a China caiu na mão do Brasil ou dos Estados Unidos. Como ela está numa guerra, não tem ninguém que produza tanta soja no mundo para alimentar a China. Né? O Brasil tem 83 milhões de toneladas excedentes, os Estados Unidos 50 milhões. E não há mais ninguém com esse excedente de produção no mundo. E ainda nós temos 53 clientes para atender, além da China. E o cenário é o seguinte: a China ameaça embargar mercados, está numa briga agora comercial com a Austrália. O Japão, Suécia, alguns países da Europa, Estados Unidos estão trazendo os mercados para dentro de casa, as empresas. E os chineses, eles estão nas mãos do agronegócio brasileiro. Então, o que a repórter diz é que o nosso pessoal do agronegócio tem que levantar a cabeça e entender que a China está passando agora, em breve, um problema de segurança alimentar. E eles vão ter que, de fato, tratar melhor os seus parceiros. Né? Eu estou falando isso porque o que eu tenho ouvido, até profeticamente, pessoas que têm me mandado palavras proféticas do mundo, é que o Brasil vai se levantar muito nessa perspectiva de agronegócio e também nessa questão de minério, né? De produção de riqueza da terra. Vamos falar um pouquinho de governo, Onyx. Ontem, a reunião do presidente... Deixa eu só dizer uma coisa sobre isso, complementar, Bispo JB, que é o seguinte: o Brasil tem hoje 3% da sua lavoura irrigada. Vou repetir: toda a lavoura brasileira, só 3% da área plantada no Brasil ela é irrigada. Se a gente dobrar para 6%, nós aumentamos entre 40% a 45% a produção de grãos no Brasil. Oh. E a gente vinha trabalhando, viu, junto com o BNDES e junto com os bancos públicos, e particularmente o Banco do Brasil, um pouco a Caixa também, porque nessa área do agronegócio o core é mais do Banco do Brasil, né? Então, o que ocorre? A gente vinha trabalhando e ainda na última reunião que a gente fez ministerial, não foi essa que foi no vídeo ontem, eu conversei longamente com a ministra Tereza e com o presidente do BNDES, que é um jovem, né, Gustavo Montesano, e nós mostramos para ele o quanto é importante o Brasil ampliar a irrigação para a agricultura. O Brasil tem um potencial espetacular. Com isso, JB, tem algumas regiões do Brasil, no Centro-Oeste, que podem ter 3 safras no ano. Uau. Nenhum lugar do mundo tem isso. Né? Então, realmente, a gente tem um potencial espetacular e que a gente pode responder. Eu vinha na Casa Civil, e isso continua lá, tem um trabalho que o governo Bolsonaro está fazendo com a China e com os árabes,
discutindo a ferrovia bioceânica, ou seja, a ligação do Atlântico com o Pacífico, muito provavelmente lá pelo Peru. Por quê? Porque isso reduziria drasticamente o custo de transporte. E tanto os árabes quanto os chineses têm todo o interesse em bancar, em financiar essa ferrovia, tanto dentro do território brasileiro quanto dentro do Peru, né? Ou da Bolívia, se tiver que passar pela Bolívia e chegar no Peru. Tem um caminho pelo Chile também. Então, a gente vem estudando isso, tem negociações bem avançadas, e eu acho que muito brevemente, talvez esse ano, início do ano que vem, o governo brasileiro, o governo do presidente Bolsonaro já deve anunciar algo em relação a isso. Incrível, incrível. Eu já tinha ouvido falar sobre essa ferrovia e realmente acredito que a gente está a largos passos para o futuro, e o futuro é glorioso, Onyx. O futuro é muito bom. É como eu sempre tenho dito ao longo de todos esses anos. Eu vi o meu futuro, gostei do que vi e estou correndo para lá. Eu realmente acredito no Brasil e acredito que porque Deus amou esse país, ele levantou os líderes que essa nação tem atualmente. Como disse a rainha de Sabá para Salomão, né? Porque Deus amou Israel. Ontem a reunião do presidente com o seu ministério, com seus ministros, se tornou pública, né? E o que nós vimos todos no Brasil foi um homem honesto, sincero, com o coração rasgado, né? Um patriota. Todos com quem converso sobre Bolsonaro e que estão bem perto dele me dizem a mesma coisa. Temos um presidente que ama o Brasil e que quer fazer o que é certo. Você está com o presidente há muito tempo, é um aliado de primeira hora, né? No vídeo do dia da eleição, do segundo turno, você aparece pulando na hora do anúncio de que ele tinha sido eleito. Onyx, fale para nós, quem é Jair Messias Bolsonaro? Bom, Bispo, o Bolsonaro é, primeiro, um homem que teme a Deus. Tem Deus no coração. É um brasileiro que ama o Brasil e sabe que tem uma missão muito dura para cumprir, que paga um preço, às vezes, desumano. Mas ele é dotado de uma coragem pessoal e eu tenho certeza que o Espírito Santo está sempre com ele. E o Brasil não podia estar em melhores mãos, porque a gente tem um presidente que teme a Deus, que ama a Deus, que sabe que o Brasil precisa enfrentar todo esse sistema que está aí, que estava aí, que precisava ser mudado. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu já disse isso em várias vezes. Acho que eu penso que o Bolsonaro é a resposta às nossas orações, né? Deus amou Israel e eu penso que Deus ama o Brasil. Você pensou que ia ser tão difícil, Onyx? Olha, JB, não. Eu achava que ia ser difícil, mas às vezes é quase sobre-humano, né? E as nossas vitórias e o direcionamento que o governo tem, as coisas que acontecem, eu não tenho nenhuma dúvida que Deus opera e a gente tem a certeza de que muitas vezes não, o tempo todo a gente é instrumento, né? E ele opera através do presidente, através dos ministros mais diversos, e a gente vem obtendo muitas vitórias, mas é difícil. E ontem, o que a gente viu é isso. Era um homem que estava indignado ao ver mulheres presas, comerciantes presos, porque queriam respirar, pegar sol ou trabalhar, né? Também estava
indignado com muitas coisas que estavam acontecendo, que agora a gente sabe como é que era. E é um cara franco, direto, né? Eu me lembro, eu estou com ele, assim, nós somos amigos desde 2004, né? Desde a guerra, lá da briga pelo Estatuto do Desarmamento, né? Quando o PT desarmou a população brasileira, tentou desarmar, né? E nós éramos 12 ou 14 deputados em 513 defendendo o direito à legítima defesa. E aí, em maio de 2017, né, foi quando, depois de várias conversas, né, a gente acabou fechando a parceria, né, para começar aquela caminhada que nos trouxe até aqui. E eu fui falar com o presidente Agrippino do meu partido, e ele olhou para mim surpreso, né, e ele disse, sim, mas por que o Bolsonaro? Eu disse, olha, primeiro, porque eu cansei do que está aí. E segundo, porque eu quero uma pessoa de verdade, que me fale a verdade, que eu possa confiar e que seja um homem que não tenha medo de falar a verdade, né? Por mais dura que ela seja. E eu até me emocionei agora quando tu tocou, porque ontem o que eu vi era isso. Eu mandei para ele isso, eu escrevi isso para ele ontem, né? Ontem à noite. Ele, naquele vídeo, ele mostrou para mim e para o Brasil que ele era aquilo que a gente esperava. Nós todos votamos com o nosso coração. E ele está honrando isso. Que lindo. A mídia noticiou que Bolsonaro falou um palavrão a cada 3 minutos e meio. Em quase cerca de 50 palavrões. Eles não puderam acusar o presidente de crime nenhum, e uma jornalista chegou a afirmar que esperava que parte da fita que tratava da China e do Paraguai se tornassem públicas, fossem divulgadas, reveladas. Pergunta, Onyx, parte da mídia brasileira joga contra o país? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A gente tem um problema grave na mídia brasileira, que é, né, aquela experiência de Antônio Gramsci, né, o gramscismo, né, que era tomar o poder por dentro, né, que é um pouco do que o Fórum de São Paulo, representado pelo PT aqui no Brasil, né, o mais importante dos partidos que faz parte, tem outros, mas o PT é o mais organizado, e os partidos da esquerda latino-americana, assim como também fazem nos Estados Unidos e em países europeus. Eles têm esse processo de cooptação, né? A gente estava falando das 7 montanhas, né? É muito parecido, né? A montanha da cultura, da comunicação, do poder do governo. Na verdade, eles viram a igreja primitiva. Aprendeu-se isso com a igreja primitiva. E aí eles têm que destruir a família, né? Porque a família dá a sensação de... dá a sensação, não, a família constrói a coisa do pertencimento, da pátria, né? Bom, aí nós podemos ficar aqui muitas horas, né? Propriedade privada vem do conceito de família, né? Exatamente. Direito de herança, né? E é uma visão fundamental da civilização ocidental judaica cristã, já que lá nos 10 mandamentos dizia não roubarás, não cobiçarás a casa do teu próximo. Então esse conceito de liberdade, de direito de propriedade privada é bíblico, totalmente bíblico. E tem uma coisa muito importante, né? Porque tentam, de todas as formas, né, implantar o aborto no Brasil absolutamente livre, né? Por que tentam destruir a família? Por que a ideologia de gênero tem que ir para dentro da escola para crianças de 8, 9, 10 anos de idade? Quer dizer, que nem tem maturidade para enfrentar esse tipo de discussão. Tudo isso porque tem que fragilizar a família, né? Tem que... Bom, mas de qualquer maneira, a gente enfrentou na campanha, enfrenta agora e vai continuar enfrentando. Vai ter um grande combate, né? A gente sabe, tem batalhas diárias, né? Mas a nossa sorte é que as redes sociais, nós estamos numa, né? Ela nos permite esse contato direto. A gente pode levar a verdade, a gente pode conversar com as pessoas. E as redes sociais no Brasil acabaram construindo
o que eu chamo de nova cidadania. Começa lá em 2013, passa por 14, depois veio o impeachment em 16, depois na eleição do Bolsonaro em 18. As redes sociais no Brasil criaram uma nova cidadania que tem valores e princípios que as pessoas defendem, não tem partido, e permitiram que a gente, e particularmente o presidente Bolsonaro, pudesse, ao longo da campanha, né, ser conhecido, levar sua mensagem, e realmente as pessoas resolveram tomar o país na mão. Né? E é um negócio emocionante, né? Tu vê, Bispo, faz um ano e meio, praticamente, que a gente está no governo, e, bom, no final de semana passado, há 2 semanas atrás, tinha aqui na Esplanada 20 mil pessoas de verde e amarelo, né? Na seleção, na última Campeonato Mundial, não tinha esse tanto de gente na rua, né? E agora estão lá apoiando o presidente, né? Então, as pessoas vão com seus filhos, as famílias inteiras, né? De mãos dadas, vestidos de amarelo e de verde. É algo muito bonito isso que nasceu no Brasil e que o presidente simboliza, e na própria reunião ele lembra isso, né? Que a gente tem um compromisso, que a gente tem que servir o Brasil, que a gente tem que dar resposta para as pessoas. Então. E tem até ministro de Estado também na rua, né, com bandeira do Brasil. Né? Interessante esse tempo nosso. Esse é um tempo muito singular, muito especial, Onyx. E o ministro foi para a rua com a mulher e a filha. Fantástico. Família, arte e entretenimento. Você é casado com a Denise, é uma irmã Sim. nossa em Cristo, e vocês têm um hobby comum que é de correr. Você me falou que corre com ela. Ao que parece, ela corre muito mais do que eu, né? Ela deixa você para trás no segundo quilômetro, né? Sim. O que mais você faz, Onyx? Qual é a sua paixão? Eu vejo que você se cuida bem. Eu estava vendo a sua idade. Você é bem cuidado. O que você faz para cuidar da saúde? Quais são os seus hábitos pessoais? Qual é o segredo? O que colocaram na sua comida? Bom, primeiro o amor, né, de Deus, e depois o amor da Denise, né? E o nosso amor a Deus, né? Como casal e como família. Né? É aquela coisa da corda de 3 pontos, né? Então, mas agora, falando, né, humanamente, eu sempre treinei muito, né? E sempre pratiquei muito esporte. E hoje, por exemplo, né? Eu fiz 1 hora de bike, fiz mais 5 quilômetros de corrida, né? Puxei o ferrinho, né? Então foram umas 2 horas aí bem puxado, né? E bom, cuido da alimentação, não tenho o hábito de beber, né? Então só eventualmente um vinhozinho, que aí o meu sangue italiano tem que falar forte também, né? Mas é isso. E eu acho que eu puxei meu pai, né? Meu pai era um homem que tinha uma capacidade física extraordinária, e os pais dele, né, foram todos até mais de 90 anos, né? O pai e a mãe dele. Ele, lamentavelmente, faleceu com 77 porque teve um câncer, né? E um câncer cerebral, que é muito complicado. Né? Mas ele até 2 meses antes de falecer, ele jogava bola com a minha turma de gurizada. Né? Então, ele era um bom jogador de futebol. Tá? Então, eu acho que é isso. Tem um pouco da minha genética e um pouco de bastante cuidado e disciplina, que eu acho que é uma coisa importante. Eu tenho dito que esse governo é diferente, né, em muitos sentidos, do que tudo que a gente teve em 500 anos de Brasil. Né? Eu sou um pesquisador, eu gosto de dados, eu gosto de informações que me mostrem, que me dê um desenho, né? E também um horizonte de onde para onde a gente está indo. Jair Bolsonaro conseguiu montar uma equipe de notáveis, né, dentro do seu ministério. O presidente disse na reunião de ministério, que então agora se tornou pública, de que quem não acreditar em Deus, família, livre mercado, arma para o cidadão, liberdade, está no governo errado. São as palavras dele. Nós temos hoje no governo Bolsonaro alguns cristãos, como você, Damares,
o MJ, o ministro da Justiça, que é um pastor presbiteriano, o André Mendonça, o general Ramos, e ainda outros católicos que levam muito a sua fé a sério, como o Weintraub e o próprio Ernesto Araújo. Comente um pouquinho para nós sobre a sua fé e, se puder, também fale um pouco desses valores que o presidente citou na reunião. Bom, o presidente, em todas as nossas reuniões, né, em todos os momentos que ele reúne a equipe, ele sempre diz que nós temos uma oportunidade rara, que nós temos, né, que servir o Brasil e que nós temos que lutar para que tudo aquilo que a gente se comprometeu, que a gente possa cumprir, né? E esses princípios, né, e esses valores, né, como família, liberdade, né, nós somos uma aliança conservadora liberal, quer dizer, conservadora nos costumes, né, e liberal na economia. O presidente fez surgir no Brasil, que a gente pode caracterizar de uma centro-direita ou direita, né, que nunca existiu nos últimos 30, 40 anos no Brasil. Então, nós reequilibramos a democracia brasileira. A democracia brasileira ela era capenga, né, era só para um lado, só para o lado esquerdo. Agora a gente tem uma direita ativa no Brasil, né, onde as pessoas professam, né, as suas crenças, os seus valores, os seus princípios. Estamos aí lutando por direito de propriedade, estamos lutando pela livre iniciativa, estamos desburocratizando, simplificando o Estado. A gente tem muitas realizações nessa área, né? O Weintraub lá no MEC, né, retirou dos livros infantis toda e qualquer citação aí em relação ao que se tinha antes, que era ideologia de gênero, né? Quer dizer, eu acho que a escolha de cada um, eu digo sempre, né? Cristo foi para a cruz, né, e olhou para o ladrão do lado direito e perguntou se ele se arrependia, né? E ele se arrependia, então vai estar comigo no céu. Olhou para o lado esquerdo e perguntou se o ladrão se arrependia, não se arrependeu, né? Então, se Cristo, se o Filho de Deus feito homem, respeitou, né, a escolha das pessoas, quem é a gente, né? Agora, o que não dá, na minha concepção, eu acho que o bispo concorda comigo, é o que se fez no Brasil, de ir para dentro de sala de aula, com criança aí com 7, 8, 9, 10 anos de idade, abordar temas que elas não têm maturidade emocional, psicológica, espiritual, nada, né? Nenhuma ferramenta para poder fazer um enfrentamento com aquele bombardeamento que ela recebeu. Quando teve aquela exposição do Queer Museu, foi um pessoal ligado a mim lá em Porto Alegre que enfrentou aquela situação lá, né? E nós acabamos tirando aquela exposição do ar, porque levava criança, escola pública, levava lá criança de 4ª série, 5ª série, para ver verdadeiras barbaridades. Então, a gente combate isso, né? Tem a Damares, que está sempre atenta, né? E é um negócio terrível que a gente tem, o enfrentamento que ela faz na área de direitos humanos, né, para manter os nossos valores, né? E o presidente eu disse no início, e quando o bispo me perguntou, eu até me emocionei, porque passou um filme aqui na minha cabeça, quer dizer, eu me lembrei ontem, né, de tudo que ele tem passado, né, das acusações, das agressões, né? E na verdade, a gente sabe que ele é um coração que anda, né? Às vezes duro, né, porque tem que ser, né? Às vezes um pouco desbocado, porque é o jeito dele, né? Mas é direto, é franco, e ele quer ver as coisas pelo lado certo, quer ver as coisas andando direito. E ele tem esta coisa. Por que ele vai no povo? Porque ele gosta do povo, ele gosta de estar com as pessoas, ele gosta de perceber o que as pessoas querem, ele quer fazer a leitura, o que o cidadão assim, quer, né? Então, bom, me perguntou sobre a minha fé, né? Eu, graças a Deus, né, eu hoje frequento a Sala Nossa Terra. Há 3 anos atrás, né, eu fiz uma revisão de vidas que foi muito importante para mim, né? Eu fui
batizado de novo, e quando eu mergulhei naquela água e quando eu saí dela, saiu um outro homem. E eu agradeço todos os dias a Deus por essa oportunidade e agradeço todos os dias a Deus porque eu sinto e eu me coloco como servo dele para fazer o que ele deseja que a gente faça. E estar lá no governo, ao lado do presidente, tenho certeza que é uma missão para ajudar o presidente para a gente mudar o Brasil. A minha lealdade é absoluta ao presidente, por força de uma grande amizade, mas também pela consciência de que eu tenho uma missão e um propósito. E um dia, JB, nós vamos conversar, vou te contar um pouco da história que me colocou onde eu estou hoje. É inacreditável o que aconteceu comigo nos últimos 5, 6 anos, o que Deus fez comigo, para que eu hoje tenha essa clareza, essa consciência que eu tenho, tanto essa fé e essa conexão que eu tenho com Deus, e também, com humildade, eu te digo que eu estou lá para servir a Ele em primeiro lugar, ao presidente e ao meu país. Eu falei na quinta-feira sobre Naum 1, verso 3, onde diz que Deus faz o seu caminho na tormenta, Ele faz seu caminho na tempestade, né? No meio de toda essa confusão, do caos, é como se Ele conseguisse mexer com todas as variáveis e controlar a história rumo ao seu destino, ao seu propósito. E é isso de fato que acontece. O Cordeiro é digno de abrir o livro e levar a história para o seu objetivo. Você falou de Gramsci, né? Nós temos também a Escola de Frankfurt com Herbert Marcuse e o seu livro O Eros e a Civilização, que já prenunciava a erotização das crianças como uma maneira de mudar a sociedade, produzindo uma metanoia, uma transformação interior mental. E você falou dos dois criminosos que estavam ao lado de Jesus, e eu aprendi uma coisa com o Mike Murdock, é a lei do reconhecimento. Aquilo que você não consegue reconhecer é aquilo que você vai deixar de se beneficiar. Um ladrão conseguiu ver Jesus, quem ele era, o outro não. E a gente precisa realmente de uma clareza nesse país para saber contra quem nós estamos lutando, qual é a natureza dessa batalha, dessa guerra, que é uma agenda mundial, né, que está em todo o mundo, e que nós temos aqui a resistência, né, a esse modelo civilizatório. Nós não estamos falando simplesmente, eu escrevi até no meu Twitter esses dias, o mundo se polarizou e ficar em cima do muro não é uma boa coisa. A verdade é que nós precisamos reconhecer o que Deus está fazendo nesse tempo, né? E é incrível a gente poder agora terminar uma live como essa, orando com o ministro de Estado, né? E pedindo a Deus que abençoe o nosso país e libere sobre ele, reconhecendo que nele está a nossa força, nele está a graça, o favor, a bondade, a misericórdia, nele está a nossa provisão, nele está o nosso socorro, nele está o nosso livramento. E eu tenho convicção, Onyx, que essas palavras que você disse, que ainda esse ano, sabe, nós temos socorro e livramento de Deus, nós vamos ver ainda o Brasil virar, porque eu acredito num papel especial do Brasil para o mundo. Eu acredito que Deus escolheu a nação brasileira para se destacar no mundo com um projeto de missões, de ministério apostólico, evangelístico, de evangelizar as nações, de promover um modelo, um referencial, uma cultura. E eu acredito realmente que as pessoas diziam, né, que o Brasil é o país do futuro. Eu já tenho dito há algum tempo que o futuro já chegou. E o futuro é agora. E esse futuro está bem representado, na minha opinião, né? Eu acredito que realmente a gente está no caminho. O Paulo Guedes disse que a gente saiu dos trilhos da nossa economia liberal por alguns dias. Mas eu acredito que a gente, depois dessa curva, nós vamos encontrar uma pista para alçar o nosso voo. Eu acredito que nós vamos subir e eu acredito que Deus é que vai nos levar. Eu queria orar com você hoje, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por todas as pessoas que nos assistem hoje e que são também, Senhor, pessoas do bem, que conspiram pelo bem, que desejam o melhor dessa nação, o melhor para esse país.
E a tua palavra diz, Senhor, em Timóteo, para fazermos uso da oração em benefício dos que nos lideram, dos que nos governam. A tua palavra diz em Jeremias 29, no verso 7, que na paz da cidade nós também teremos paz. E por isso devemos orar pela paz, orar pelo benefício que vai atingir a todos nós. Torcer contra o governo é torcer contra o país. E nós hoje abençoamos, Senhor, o presidente Jair Bolsonaro, abençoamos toda a sua equipe ministerial, especialmente Onyx Lorenzoni e todo o seu trabalho no Ministério da Cidadania. Que eles possam encontrar os gaps, que eles possam achar as soluções, receber as chaves para abrir as portas e virar as páginas para nos levar ao nosso destino como nação, como povo. Pedimos que a tua bênção venha sobre nós, enriqueça e não acrescente dores. E como as águas cobrem o mar, e enche essa terra brasilis com o conhecimento da tua glória. Que o Brasil se erga como um farol e que a justiça desça do céu como um orvalho e a retidão corra como um rio perene. Senhor, nós não temos medo da verdade. A verdade é quem nos liberta. Obrigado, Senhor, por esse momento, por esse tempo. E obrigado porque nós vamos sair dessa pandemia, desse momento de crise e vamos avançar. E ainda esse ano veremos a luz, o dia nascer. E nos próximos anos veremos, como diz o Salmo 27, no verso 13, a tua bondade na terra dos viventes. Obrigado, Senhor. Oramos hoje em o nome de Jesus. Amém. Que fantástico, Onyx. Muito obrigado. Gostei muito, viu, Bispo JB? E sempre que precisar, for necessário, tiver uma oportunidade, eu estou à disposição. Estamos juntos, dando as mãos todos os homens de bem, independente de fé, né, de religião, de cor, de raça, de classe social. Queremos todos os homens de bem dar as mãos rumo a essa grande conspiração divina de levar-nos ao nosso propósito, ao nosso destino, ao nosso chamado. E agindo Deus, quem impedirá? E se Ele é por nós, quem será contra nós? Deus contigo, Onyx. Um forte abraço. Lembrar feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Amém, amém, eu creio. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora. Chegou o nosso tempo, o tempo do Brasil. Obrigado, Onyx. Tchau. Um bom final de semana, bom e abençoado para todos. Para você também. Beijo em todos.